Olá, paz do Senhor. A gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Neemias. Agora a gente vai lá para o capítulo 2. Então, abra aí sua Bíblia. Eu vou tentar fazer em menos tempo para não ficar tão cansativo. Então, antes de começar o estudo, tenha por hábito, antes de clicar no play do vídeo, fazer a sua oração, ter o seu momento com Deus. E aí, no final, do mesmo modo, para que Deus comunique, né? Desse modo a gente tenta fazer um vídeo mais enxuto, né? Porque eu tenho muita coisa para falar nesse capítulo 2. Eu vou ficar acompanhando aqui pelo tempo que tá gravando para ver se a gente consegue fazer um só ou se eu vou ter que dividir em duas partes, tá bom? Mas conforme a gente for lendo, eu vou percebendo, aí eu aviso se vai ser uma ou duas partes, né? Então vamos lá, Neemias capítulo 2. Esse é o terceiro vídeo, né? Teve uma introdução, teve o capítulo 1 e agora é o terceiro vídeo com o capítulo 2, né? Nós vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: No mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? E não estás doente? Tem de ser uma tristeza do coração. Então temi sobremaneira. A gente vai começar a falar desses dois versículos apenas. Eu anotei algumas coisas aqui a respeito desses dois versículos que comunicaram muito ao meu coração. Inclusive, eu escrevi bastante sobre apenas esses dois primeiros versículos, né? A gente pode considerar, eu acabei apontando aqui no estudo desse modo, que o capítulo 2 ele pode ser dividido em duas partes, né? A primeira parte, a gente percebe que essa fala de Neemias com o rei é uma resposta à oração que ele havia feito no capítulo 1. Lembra que ele fez, na verdade, orações que a gente pontuou aqui em súplica do povo, né? Tomando para ele o pecado e falando num todo. E o capítulo 2 começa com a fala dele com o rei, né? E aí quando o rei pergunta para ele, vê ele e percebe que o semblante dele estava abatido e pergunta, a gente vê ali um diálogo e ali tá a resposta daquela oração que ele fez antes, que ele orava insistentemente, estava em súplica, muito abatido por conta da situação do povo, né? E aí eu percebo já no início desse capítulo 2 o cuidado de Deus com Neemias. Por quê? Porque não se podia apresentar triste diante do rei. E o que Neemias sentia com relação a Jerusalém, com relação às notícias que ele teve, foi algo que o abateu tanto que ele não tinha como servir com alegria. Ele não tinha como continuar vivendo a vida dele tendo ciência do que estava acontecendo e continuar servindo com alegria, sorrindo, enfim, aquilo abateu a alma dele, né? E era tão profundo o sentimento que externava. Sabe quando a gente se sente muito triste que você não consegue sorrir? E eu anotei aqui, já sentiu alguma vez, algum momento assim, alguma situação assim de algo que te aflige na alma e que você não consegue sorrir? Ou uma tristeza, uma tribulação, um problema que é tão grande que te abate, não por conta só de ser o problema, mas também por vir de uma maneira que você fala com Deus, você clama a Deus, mas aquilo te toma. Aquilo como se te sugasse, como se 24 horas você pensasse naquilo e aquilo abate a tua alma, porque é a aflição da alma, um sentimento, né? E aí eu anotei aqui que provavelmente você pode ter dito sim, que já sentiu. Sim, essa aflição.
Mas, provavelmente, essa aflição que você tenha sentido são por seus próprios problemas, não é? Muitas vezes a gente se sente abatido, triste, mas são pelos nossos próprios problemas, são por situações que nos ferem diretamente. E aí é comum você se sentir tão abatido e afligido, né? E aí eu me lembrei do Salmo 42, eu até abri aqui, eu indico, né, recomendo que você faça a leitura de todo esse salmo. Eu não vou ler, eu vou ler apenas o versículo 5, que diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, o salmista, ele declara um abatimento na alma. E aí eu me lembrei desse abatimento que Neemias estava. Era algo tão forte que externava. Era algo tão forte que ele não conseguia viver a vida dele sem sentir aquela aflição, aquele abatimento na alma, né? E o rei viu. Agora imagina como é que estava a cabeça de Neemias, o sentimento dele com relação ao que ele soube, com relação ao que ele precisava fazer, que ele precisava servir, ele precisava trabalhar. E aí eu aprendo com Neemias que por mais que ele tivesse triste, Neemias ele continuava servindo. Então eu aprendo com Neemias que por mais que a minha alma esteja aflita, esteja abatida, por mais que o problema que eu esteja enfrentando seja imenso, seja de modo que me suga, seja de modo que me tire a paz, que me tire o sossego, né? Como o salmista fala, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o salmista falando com ele mesmo. E ele deixa, se a gente for ler os versículos de cima, no 3 fala assim: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me disse constantemente onde está o seu Deus. A gente muitas vezes enfrenta situações que a gente pergunta pra gente mesmo, mas e Deus? Onde está Deus diante de tudo isso que eu estou vivendo? Onde está Deus que não me vê? Onde está Deus que eu estou aflito? Onde está Deus? Eu estou abatido, eu estou sofrendo. É algo dentro, é um sentimento interno, mas que, sendo interno, externa no teu semblante. Mas Neemias, apesar de ir trabalhar com o semblante abatido, ainda assim ele vai trabalhar. E aí eu paro para pensar em situações inúmeras que muitas vezes a gente estaciona. A gente não consegue seguir adiante. A gente para, a gente pausa, a gente dá um tempo. A gente fica pensando, eu não tenho nada para falar, não tenho o que fazer, eu não vou fazer, eu tô sofrendo. A gente se martiriza, a gente se vitimiza. E a gente, por a gente focar só na gente, só naquilo que a gente está sentindo, só naquilo que está vivendo, aquilo nos consome, né? E eu queria falar mais disso. Confesso que agora me veio querer falar mais disso, mas eu ainda estou nos 2 primeiros versículos, eu ainda tenho algumas coisas que eu anotei aqui. E eu anotei aqui que a dor não fez parar, a dor não fez Neemias parar. Ele continuou a trabalhar. E por ele ser uma pessoa que trabalhava e ele era uma pessoa que ele realizava o serviço dele com excelência, o rei percebeu que ele estava triste, mas percebeu também que ele estava servindo. E eu anotei até aqui que por ele realizar esse serviço, por ele estar com excelência, por ele ser uma pessoa que o rei confiava, que era o copeiro dele, ele tem um crédito com o rei. E eu anotei que esse crédito é referente ao serviço que ele prestava. Que esse crédito é referente ao que Neemias era. E Neemias estava ali servindo no palácio, um rei. Ele era subjugado, ele era cativo lá, ele não estava livre. Mas ele servia com excelência. E por ele servir com excelência, ele tem um crédito, que o rei olha para ele e pergunta, como a gente leu. Não vou ler de novo, mas volte à leitura, né?
desses 2 versículos. E ele pergunta. E quando ele pergunta, Neemias teme. Porque se sabia que não podia se apresentar diante do rei. Triste. Então ele teme. Porque ele sabia que aquela atitude, que aquela conduta dele de tristeza não era uma atitude de quem servia o rei. Ele tinha que estar sempre disposto, né? E no versículo 3, que a gente vai ler agora, a gente percebe que Neemias ele fica triste, mas ele continua servindo. A tristeza dele faz com que o rei enxergasse ele e perguntasse para ele o que estava acontecendo. Quando o rei pergunta lá no versículo 3, ele responde: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto? Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele explica para o rei a situação da cidade dele. Então o rei sabia da origem de Neemias, não é? E ali ele explica. E quando ele explica, ele coloca para o rei, porque foi o próprio rei que fez o decreto para que parassem as obras. Se você fez a lição de casa e leu lá Esdras, você vai entender muito do que a gente vai falar aqui no capítulo 2. E ele, justamente nesse momento, tá lá em Esdras 4, do 19 ao 22, ele, com esse pedido, com essa fala dele, ele nada mais, nada menos, ele pede que o rei haja contrário ao decreto que ele mesmo havia feito, né? E ali eu só posso pensar numa coisa, que a boa mão do Senhor, sabe, estava sobre a vida de Neemias. Eu só posso pensar nisso. E no versículo 4, no versículo 5, a gente vai ver o que o rei vai fazer diante da fala de Neemias, que é: disse-me o rei, que me pedes agora? Ou seja, tinha um decreto, ele sabia que Neemias sabia do decreto, e aí, e agora? O que você quer? Então orei a Deus dos céus. E disse o rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Olha que pedido ousado. Se ele acha mercê. E eu vou ler aqui o que eu anotei. Primeiro eu coloquei como subtítulo desses 2 versículos que Neemias tinha o favor do rei. Quem é justo serve com excelência, e por servir com excelência tem o favor do rei. O rei pergunta o que ele quer. A gente não vive numa sociedade, o nosso país não é não tem rei. Teve há muito tempo atrás, mas hoje não tem. Hoje nós temos os nossos governantes. Então vamos colocar que é como você servisse um dos governantes e esse governante visse o seu semblante triste e perguntasse para você o que você quer. Isso é um privilégio. Primeiro, você ser visto. Porque a gente sabe muito bem que o empregado que serve, ainda mais um empregado doméstico, vamos botar assim, ele não é visto. Ele tem aquele uniforme padrão ali, todo mundo, que são cores neutras, e ele não é visto. Ele serve, mas ele é visto? Ele não é visto. Então a primeira coisa que acontece é que Neemias é visto. E a segunda coisa é que o rei pergunta o que ele quer, né? E deixa eu ver aqui. O temor de Neemias é tanto que antes dele responder, ele faz uma breve oração, que a gente leu lá no versículo 4. Então, orei ao Deus dos céus. Neemias temia tanto ao Deus, e ele o servia de todo o coração,
E a confiança nele e em Deus era tão grande, apesar dele estar cativo, apesar dele saber o que aconteceu, do povo ter sido levado cativo, de muitas pessoas terem morrido, das pessoas terem sido mortas, das pessoas terem sido escravizadas, ainda assim ele teme a Deus de uma maneira tão grande, tão tremenda, que até diante do rei ele dá uma pausa e ele ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, eu fiquei... E além disso, para pedir que o Senhor tocasse no coração dele, para que o rei concedesse aquilo que ele estava pedindo, né? E o pedido dele é que ele vá à cidade e reedifique. E aí o rei aprova enviar. Vamos lá ler no 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então, o rei ele aprova. E a gente fica somente pensando no favor de Deus com relação a Neemias, né? E o quanto Neemias ele se colocou naquele momento em que ele toma para ele os pecados, naquele momento em que ele faz todo aquele resgate, naquele momento em que ele se expõe, em que ele mesmo abatido, ele vai servir. Olha quantas lições que a gente tem com Neemias. E Neemias ainda assim se apresenta, é temente, ora diante do rei e concede o favor de Deus, né? E eu vou fazer em duas partes, eu vou apenas ler o 7 e o 8 e a gente encerra nessa parte, porque já ficou bastante extenso, e no outro vídeo, numa outra oportunidade, eu termino de falar sobre o que acontece com Neemias, né? Mas eu creio que foi um momento precioso, os primeiros versículos, as lições, foram muito preciosos para deixar passar, né? Se você concorda comigo, depois você me dá um feedback, né? Porque a gente eu não quero aqui trazer algo teológico, eu quero trazer algo para a nossa vida, eu quero trazer algo que a gente viva no nosso tempo, algo que anime a nossa alma. E o que aconteceu com Neemias foram coisas assim que acaba tendo muito a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje, né? O tempo que se diz hoje, o presente, né? Então vamos lá, no 6 e o 7. Não, o 6 eu já li, né? O 7 e o 8. Então disse ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ou seja, que coisa tremenda e maravilhosa, né? E ali a gente percebe que Neemias, ele de copeiro, ele se torna governador, porque ele vai para lá edificar os muros, ele vai para lá com a permissão do rei, ele vai para lá e ele pede cartas. Por que essas cartas eram tão tão importantes? Porque quem leu lá em Esdras e vai saber quando Esdras recebe a liberação para partir, o quanto era difícil, o quanto o caminho era difícil para chegar. Então essas cartas abriam caminhos, essas cartas iriam na frente dele, ia resolvendo problemas que ele precisava resolver para poder passar. E além disso, essas cartas também permitem a liberação de material para que ele faça a obra. A sabedoria dele é incrível, sabe? Eu fico impactada com tanta ousadia, temor, liderança, sabedoria que Neemias teve naquele tempo, e da gente olhar para ele e falar: poxa, mas ele não era só o copeiro do rei? Olha como a gente fazer um serviço simples, mas se a gente se coloca diante de Deus para realizar
esse serviço simples, se a gente continua aprendendo dia a dia, mesmo realizando um serviço simples, quando Deus nos levantar para nos enviar, quando houver essa oportunidade, ainda que você seja só um copeiro, ainda que você seja só empregado, ainda que você apenas sirva a mesa, ainda que você só lave os banheiros, ainda que você faça um serviço que aos olhos dos outros seja pequeno, a bagagem que você tem, porque você não se limita só àquilo que você faz, é o que vai fazer diferença quando você for enviado. É algo tremendo, 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 o que a gente aprende com Neemias, né? Então Neemias pede cartas para que ele tivesse livre acesso, pede cartas para o material necessário e o rei libera tudo. Olha que coisa tremenda, o rei libera tudo para ele, porque a boa mão de Deus está com Neemias, né? E aí eu termino dizendo que quando nos pusemos em uma grande ou numa pequena obra, numa missão, mas que seja da parte de Deus, eu esqueci de dar uma pausa aqui no... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Desculpe. No primeiro vídeo eu coloquei em modo avião, agora eu esqueci para dar continuidade. Vamos lá. Vou voltar então. Quando a gente se permite, quando a gente se dispõe a fazer essa obra, e essa obra é de Deus, Ele é conosco. Quando nos optamos por renunciar às coisas desse mundo, ou seja, renunciar a viver a nossa vidinha, a viver nosso jeito, até as nossas próprias coisas, e a gente decide fazer algo além disso, Deus, Ele é conosco, né? Quando você decide não ser de acordo com o mundo e procura valores, e procura cumprir os deveres, e procura ser como as escrituras mandam, você se torna uma pessoa íntegra, justa, e isso te abre portas. Isso te abre portas. Quando você decide ser justo, ser fiel, quando você, ainda que você seja fiel no pouquinho, mas você é fiel, Deus, ele te concede uma graça que é graça? É um favor que não é merecido. E esse favor está sobre você quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor. Amém? Que Ele nos abra essas portas, que nós possamos nos posicionar assim como Neemias, que a gente possa olhar além daquilo que a gente faz, que a gente não possa se limitar naquilo que a gente é. Peraí, eu sou só o copeiro do rei. Não. Eu sou o copeiro, sim, eu vou realizar com excelência esse serviço, sim, mas Deus tem algo além para mim e vai chegar o meu tempo, o meu dia, a minha hora, e eu preciso estar preparado. E a nossa preparação é a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Então a gente para aqui, né? Eu vou tentar gravar o restante do 9 até o final, que é no 20, em um outro vídeo, para não ficar tão extenso, tá? Mas eu agradeço você que está acompanhando, espero que vocês estejam gostando, espero que me deem um feedback e que a gente pode melhorar. Tira teu momento de oração diante de Deus, de todos esses aprendizados que a gente teve com Neemias, que foi algo tremendo. Eu não podia deixar de falar, eu falo muito, não tem como. Mas o capítulo 1 e o capítulo 2 mexeu muito comigo, eu tirei muitos aprendizados. E eu creio que vai falar com você também, Deus vai falar de maneira tremenda e poderosa, porque a gente está aqui para aprender juntos a palavra de Deus, amém? Espero que você tenha gostado. E a gente continua no próximo vídeo, ainda no capítulo 2, tá bom? Se você ainda não leu o livro de Esdras, volta lá e lê, porque faz muita diferença para você continuar e para você entender o que a gente vai discorrer ainda no livro de Neemias. A gente tem um bom chão aí de aprendizados. Mas a gente tem tempo e a gente tá junto, tá bom? Mesmo virtualmente. A paz do Senhor.